A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, cá estamos novamente para a nossa rubrica A Vida Continua. E como bem se recordam, no sábado passado ficamos a meio desta temática sobre o sexo, sobre a sexualidade na ótica espírita. E vamos então dar continuação a esta temática, falando hoje da trajetória sexual da alma humana. O equilíbrio das forças sexuais em dado indivíduo se faz pelo uso coerente das mesmas em diversas experiências reencarnatórias nas quais ele trabalha o desenvolvimento gradual das qualidades masculinas e femininas. Quando em harmonia física ou espiritual, a soma de qualidades adquiridas tipifica-se temporariamente na condição de homem ou mulher, conforme as tarefas evolutivas a realizar, assumindo peculiaridades próprias do mundo mental e emotivo de um ou de outro género. Gradativamente, o ser espiritual vai integrando-as ao seu cosmos individual até que se componham na qualidade maior do amor. Agora, caros amigos e ouvintes, vamos falar da união de qualidades, ou seja, da união sexual como visão mais ampla. No livro já mencionado outrora, denominado Missionários da Luz, um instrutor de nome Alexandre explica a união sexual como uma força criadora universal e introduz o conceito de união de qualidades, citando o seguinte: substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenómeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e todos os seres. Essa união, caros amigos, essa união de qualidades existe nos fundamentos da vida universal. Entre os astros, chamamos magnetismo planetário de atração. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. E entre as almas, denomina-se por amor. No plano macrocósmico, o Sol, quando nutre a existência de vida na Terra e equilibra o nosso sistema planetário, é parte dessa energia. No microcosmo, manifesta-se na união de átomos na química, como por exemplo quando duas moléculas de hidrogênio se combinam com uma de oxigênio e formam a água que sustenta a nossa vida planetária. Em todo o reino animal, ocorre quando a união sexual de macho e fêmea cria novas formas físicas. A união de qualidades na sexualidade humana, além de gerar formas, pode utilizar as faculdades do amor para criar tesouros na arte, na literatura, na ciência, na tecnologia e nas modalidades de pensamento e ação que melhoram as condições da vida individual e social. E além, caros amigos, e além dessas expressões terrenas no reino espiritual, o sexo existe por ser substância mental, ou seja, determina mentalmente as formas em que se expressa. Não é uma energia fixa da natureza que trabalha a alma, mas sim uma energia variável da alma com a qual ela trabalha a natureza e se aprimora. O sexo manifesta-se assim como uma força do Criador na criatura. Seu destino é expandir-se em obras de amor e luz para enriquecimento da vida e é também condicionada à lei da responsabilidade que rege os destinos. Agora vamos falar de outra temática que tem a ver com as relações sexuais e a evolução. A evolução de todos os seres está condicionada às energias sexuais que se desenvolvem e se aperfeiçoam no curso dos milénios, impulsionados pela lei de Deus, que é de progresso para todos os seres do universo. É através dos recursos magnéticos do sexo
que as criaturas humanas e todos os seres dos reinos inferiores se atraem uns aos outros, formando os casais e, consequentemente, as famílias, garantindo a preservação da vida no planeta e no universo. A esse respeito, no livro No Mundo Maior, o orientador ensina que desde as eras primitivas, quando a eclosão sexual se manifestava pela posse absoluta, o trabalho paciente dos milénios tem realizado sensíveis transformações evolutivas. Ao relembrar a jornada dos seres humanos nessa área, esclarece o orientador, a mulher, mãe, e o homem, pai, deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família, esta taba metamorfoseou-se no lar, a defesa armada cedeu ao direito, a floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica, a heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista, a barbárie ergue-se em civilização, ou seja, transforma-se em civilização, os processos rudes de atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico e, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente, embora para o supremo alvo do divino amor. Caros amigos, da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para gloriosa iniciação. É necessário deslocar a concepção de sexo, abstendo-se de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda a manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Harmonizando-nos com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Amigos, dessa forma, compreendemos as relações sexuais como a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Em relação à ascensão espiritual na área das relações sexuais, o que dizer sobre esta temática? No livro Missionários da Luz, o espírito André Luiz pergunta se as relações sexuais físicas não são uma lei natural na esfera da crosta, e o instrutor Alexandre responde a esta questão, dizendo o seguinte: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne, mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda a parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime, quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses divinos imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Demais, não devemos nos esquecer que o sexo, na existência humana,
pode ser um dos instrumentos do amor sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os divinos valores da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas não menos valiosas para os sectores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem exigência dos atritos celulares. Para esse género de criaturas, caros amigos, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenómenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Não há, caros amigos e ouvintes, não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras fecundações físicas exigem as disposições da forma a fim de atenderem a exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Omnipotente, quando sentimos sede de divindade, nós, espíritos, não procuramos outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo sequioso do eterno princípio fecundante. Caros amigos e ouvintes, todo o ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes de participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e do vício. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável quanto a embriaguez ou a mania do ópio. Isto refere André Luiz no referido livro Missionários da Luz. Portanto, podemos distinguir os passos na ascensão espiritual na área das relações sexuais. Primeiro, sexo realizado com foco predominante nas sensações. Segundo, experiências onde trabalhamos nossas qualidades, poder, conhecimento e emoções na busca do equilíbrio na parceria sexual. Terceiro, exercício da sexualidade em harmonia com as leis supremas, iluminação, revelação. E quarto, reinado dos espíritos superiores, intimidade com os valores da divindade. Estamos sempre a caminhar na escalada de subida no aspecto evolutivo do ser, buscando cada vez mais a sublimidade deste aspecto do sexo, cada vez mais espiritual. Em relação, caros amigos e ouvintes, às responsabilidades espirituais das relações sexuais, toda a experiência sexual afeta diretamente a alma. É de enorme importância pela psicosfera que cria,
pelos laços que desenvolve, pelas trocas que representa, pelas repercussões nos organismos mais subtis da criatura. De facto, Espírito e Emmanuel informam-nos que toda a vez que determinada pessoa convide alguém à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo neste sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Isto retirado de um outro livro denominado Vida e Sexo. Por isto mesmo, caros amigos, o espírito de Joana de Ângeles acrescenta no livro Luz Viva que a união sexual não pode prescindir da responsabilidade nem do enobrecimento do amor, a fim de que não derrape na vulgaridade do instinto, dando curso a paixões dissolventes e constituindo algemas escravizadoras, quando deveria ser emulação de progresso, estímulo à felicidade e à paz. Vamos agora um pouco às reflexões e conselhos. O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É sim questão da alma que demanda processo individual de cura e sobre esta só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. Os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão liberados, isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amai-vos, como Jesus dizia, do amai-vos uns aos outros. Assim, na doutrinação, como no hino da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração, para auxiliá-los, abrir-lhes o caminho aos ideais do amor santificante, desviar-lhes o pensamento do sexo torturante, levá-los a considerar os demais departamentos da realização espiritual através do cosmos orgânico. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longes no coração. O amor encontrará sempre mundos novos. E agora, em jeito de finalização, normas gerais para a prática sexual. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz o seguinte: não proibição. Repito, não proibição, mas sim educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas sim controle. Não impulso livre, mas sim responsabilidade. Caros amigos e ouvintes, nós falamos aqui do aspecto do homem, do aspecto da mulher, mas podíamos ter falado aqui do aspecto da homossexualidade, porque o que interessa no fundo é o amor que existe entre as criaturas. O amor que existe entre dois espíritos, sejam eles num corpo masculino, sejam eles num corpo feminino, sejam eles num corpo do mesmo sexo. Interessa, sim, o respeito, o amor. E nós devemos todos respeitar todo o tipo de uniões, desde que sejam para o aspecto nobre do amor. Nós ainda estamos muito na questão das paixões, na questão sensorial, dos sentimentos que estão mais à flor da pele. Mas estamos a aprender aos poucos a olhar para o outro como um espírito imortal que emite energia, que recebe energia. E é aqui que cada vez mais nos respeitemos uns aos outros como indivíduos, como filhos do mesmo Pai. Como filhos do mesmo Pai. Somos imortais e estamos nesta escalada evolutiva em direção ao Pai, aprendendo o caminho do amor.
Vamos terminar com uma pequena leitura, com uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz, por Joana de Ângeles, para meditarmos, se quisermos, durante esta semana, que diz assim: nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ensina a filosofia popular. Isto é um convite ao comedimento, a uma posição sem extremismos. Toda vez que te apaixonas e tomas uma postura exagerada, cometes os mesmos erros que censuras nas outras pessoas. O meio termo, em matéria de discussão, é a situação ideal. Não por comodidade ou medo, mas porque desconhece a questão na profundidade que exige, um comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. Caros amigos e ouvintes, ficamos hoje por aqui. Exercitemos o amor através da prece, através do perdão, através da oração por toda a humanidade, pela humanidade que sofre, e que sejamos cada vez mais solidários neste mundo que está doente, que sejamos parte da solução e não parte do problema. Ficamos então por aqui, marcamos encontro para o próximo sábado. Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. E fiquem com um forte e apertado abraço do Pedro Silva. Então, até o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.